A TV Difusora do Maranhão, de propriedade dos irmãos Bacelar, Raimundo, Magno e Afonso, foi inaugurada em 1964, um ano antes da TV Globo do Rio de Janeiro, pertencente ao jornalista Roberto Marinho. Quem as conheceu dizia que a empresa maranhense nasceu bem mais estruturada que a carioca. O Grupo Bacelar já possuía uma emissora de rádio em ondas médias que contava com o melhor time de jornalistas, radialistas e técnicos do Maranhão. Entre eles, Bernardo Almeida, Fernando Souza, Sérgio Brito, Mauro Bezerra, José Joaquim Pinto, César Roberto Maciel, Raiol Filho, José Branco, J. Alves, Parafuso e Maninho Pereira. Com a criação da nova empresa, foi imprescindível a contratação de novos técnicos, principalmente cinegrafistas. Foi nessa leva que se transferiu do Ceará para o Maranhão Lindbergh Leite. Os anos se passaram e o jornalista e deputado Mauro Bezerra doou ao seu colega Joaquim Heikel parte do acervo de filmes em 16mm produzido pelo fotógrafo Lindbergh Leite para a TV Difusora. Mauro já havia doado parte desse acervo ao ex-presidente José Sarney. E quando Joaquim criou o MAVAN, Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Sarney doou-lhe a outra parte do material. O que veremos a seguir é a transformação do mais valioso acervo de memória audiovisual maranhense das décadas de 1960 e 1970 num filme que consagra Lindbergh Leite, Os Olhos do Maranhão. Jorge Babalaô da Fé em Deus. O Maranhão é um dos estados do Brasil para onde foram trazidos mais negros cativos da África. E por isso mesmo, as raízes africanas deste estado marcam fortemente a sua cultura, inclusive no que diz respeito à religiosidade. Jorge Itaci de Oliveira, mais conhecido como Babalaorixá, Jorge da Fé em Deus, foi o maior ícone da Umbanda maranhense. E neste vídeo, vemos a iniciação de um pai de santo feito por ele no terreiro de Iemanjá. Tambor de Minas, mas já com influência do candomblé, que a gente pode ver pela indumentária, conta no rosto, que não era da tradição maranhense. O tambor de Minas com voodoo, não é a parte de caboclo, ó, com espadas. E já num período em que tinha influência do candomblé, que é anos 80, o candomblé começou a ser oficializado aqui no Maranhão através do pai Euclides, da Casa Fante Achante. Ó, na frente do altar está Iemanjá, então provavelmente, talvez tenha sido na 8 de dezembro, que ele festejava Iemanjá. Também, né? E sendo Iemanjá, a ênfase estava nos voduns e orixás, né? É provável que tenha sido o fim do ano. E Jorge, ele iniciava muitas pessoas de Belém, de Brasília, de São Paulo. É provável que não seja, que esse rapaz que está sendo iniciado não seja nem daqui de São Luís. Mas isso é uma parte pública do ritual de iniciação. É a apresentação saída, do iniciado, que chama saída. Saída do Filho de Santo. A saída de um ritual de iniciação, né, que não é, no tambor de Minas, não é muito divulgado. Se fala até que quase não há, ou são poucas pessoas que são iniciadas. E no candomblé, a iniciação é muito mais ritualizada e formalizada e divulgada, né? Então, na mina não aparece muito isso. Então, é interessante porque se vê que é um ritual de iniciação, a pessoa foi preparada, mas é diferente do candomblé, por exemplo, não raspou a cabeça, no candomblé a cabeça é sempre raspada, né? Então é na mina. Agora, tem alguns elementos da vestimenta de candomblé, que Jorge também colocou bastante, depois dos anos 80, sobretudo. Mas me parece, pela idade dele, fisicamente, isso é antes de meados dos anos 70, eu acho. Isso foi
no meado de 1976 para 77, era um sobrinho de Jorge. O nome dele é Josemar. Era uma saída de santo, no qual ele deitou, fez os preceitos para a entidade, passa os 7 dias trancado, reservado às suas entidades, receber fundamentos para no futuro ser um grande sacerdote, como meu pai Jorge sempre foi, e tem uma saída. A saída é o quê? É um toque junto com os filhos, o pai maestrando tudo aquilo. Perto do pai Jorge, tinha uma grande sacerdotisa, Rosilda, de Marinheiro. Ela sempre ajudava ele a tirar os filhos de Camarinha, que dá-se o nome de Camarinha. Quando chega no Aiê, que é terra, que é o panteão onde você nasce para o santo, nasce para a sua divindade, nasce para comandar os orixás, os filhos que virão. Você nasceu numa casa e terá sua casa para comandar e fazer todo aquele ritual que foi feito com você para com seus filhos, para que seus filhos no futuro perpetuem tudo isso. Como ele já morava no Rio de Janeiro, ele veio aqui só fazer as obrigações, para poder abrir uma casa com direitos, deveres, tudo certinho. A iniciação completa dos Filhos de Santo era uma coisa rara no Tambor de Minas e muito reservada. Então, tanto que para nós, pesquisadores, a gente ficava sem saber se não acontecia ou se eles não revelavam. Não era uma coisa para se dizer para todo mundo. O Jorge era uma pessoa que tinha um discurso regionalista, ele dizia que a mina era completa, não precisava copiar o candomblé, ele não precisava trazer o candomblé para a casa dele, como o pai Euclides trouxe, o pai Euclides da Casa Pantiachante, mas ao mesmo tempo ele introduzia na mina elementos do candomblé. Então ali é possível que aquele ritual tenha sido um dia que o grande homenageado era Iemanjá, que está na frente do altar, no centro do altar. Não era um ritual onde as pessoas recebiam caboclos, que é o predominante na religião aqui do Maranhão, né? Aqui fazemos mina. Quando saem daqui, vão para determinadas regiões, que lá é Umbanda, mas toca-se um pouco de mina, aí ele adapta a Umbanda dele com a mina que ele levou e transforma na mina. É uma casa reservada a um culto de um pai que fundou uma casa no rito Mina, levado das águas onde ele foi feito, no caso, São Luís. No Pará, eles admiram muito o Maranhão e procuram muito a força do Maranhão, porque o tambor de Minas era tido como muito forte. A Casa das Minas e a Casa de Nagô, como eram muito fechadas, se eles procurassem, não conseguiriam muita coisa. Então, alguns pais de santo aqui, como Jorge e Euclides, desde o começo dos anos 60, começaram a se projetar. Veio Solange, de Abimanjá, veio Elvira, de Ogum, todos vieram se preparar aqui. Veio de Manaus, Emília, de Toiliçá, veio de Manaus, Ivoneide, de Xangô, veio de São Paulo, Francilino, de Chapanã, veio do Rio de Janeiro, Arizete, de Oxum, e foram muitos de fora das Guianas Francesas, que agora me fogem os nomes, que vieram e deram uma obrigação dentro desta casa. Porque você chega aqui, tem duas mães, que eu digo. A dona da casa, Raimunda, e aquela, que é Manjá. Você chega, elas lhe abraçam. Do Maranhão é o seguinte, início do século XX, o prestígio maior era Casa das Minas, Jeje, Casa de Nagô, inclusive essas foram pouco ou quase nunca importunadas pela polícia em período de repressão, elas tinham um prestígio muito grande como religião. E outros terreiros também antigos foram mais importunados, né? Mas então, Casa das Minas, Casa de Nagô, e teve outros terreiros antigos, no Terreiro da Cruz, da Dona Anastácia,
de Força Severa lá para o lado da escola técnica, que tinham mais prestígio. Ocorre que, como Ferretti explicou, se viesse uma pessoa em busca de maior fundamento na religião do Maranhão, que era o tambor de Minas, que foi exportado para o Pará e foi para outros estados, essas pessoas não, a Casa das Minas e a Casa do Nagô não abriu absolutamente. Uma grande feitura na época, que bem poucos faziam. Isso era, o voodoo escolhia, determinava, esse vai ser feito, e assim o sacerdote complementava. Eu nunca pensei de falar isso, mas que bom que eu estou aqui para relatar um feito de muitos anos atrás, muito bonito. Minhas irmãs, algumas já mortas, várias aqui desse tempo morta, e eu aqui contando o que elas viveram, que foi muito bonito. Porque, na realidade, ele fez morada lá, mas ele é ludovicense, ele é sobrinho de Jorge. Então, ele escolheu a casa certa, né? A casa do tio dele. E essa que era a verdadeira história.
Festa da Flor de Lis para as lojas Azteca. A colunista social Flor de Lis promoveu festas de muito sucesso em São Luís entre as décadas de 1970 e 1990. Uma delas aconteceu em 1976 no restaurante Palheta, no aeroporto do Tiriricau, e foi realizada para apresentar uma nova coleção de roupas das lojas Azteca da empresária Flor de Maria. Como de praxe, a sociedade maranhense compareceu em peso, e tudo foi registrado pelo repórter cinematográfico Lindbergh Leite. Eu acho que isso aqui foi o Rainha do Algodão. Eu acredito que tenha sido um jantar, essa mesmo. Paz, esse povo, né? Como o tempo né? Minha mãe tão novinha, a Benito Neiva, Orquídea pequenininha, Cristina, minha irmã. Ver essas imagens, vem à mente um monte de coisas, não só aquele momento, mas a gente começa a lembrar do que era da cidade naquela época, o comportamento, os hábitos das pessoas. Então eu vi pessoas aqui neste filme que me emocionaram porque são pessoas da minha estima, da minha consideração e que não estão mais com a gente. Lá tinha a Soraya Abreu, que até hoje eu tenho contato com ela, a Ivana Farias, tinha uma modelo também negra, linda, que a gente fez uma edição depois de fotos no teatro, que saiu até numa revista que era famosa na época, chamada O Cruzeiro, que era de uma circulação nacional. Foi um jantar glamuroso, que você vê aí muitas pessoas conhecidas, né? E que a minha mãe, a partir desse jantar, que o Lindbergh Leite gravou com uma perfeição muito grande, porque trabalhar com esse tipo de câmera, né, naquela época, era muito difícil. Closes, né? Tomada geral, enquadramento americano e etc, etc, era difícil fazer com uma máquina dessa, né? Mas ele conseguiu fazer imagens primorosas. Um detalhe, ele não esqueceu de mostrar nenhuma pessoa. Mostrou, inclusive, os músicos que eram famosos na época, Valber, Pitomba, né? Que tocavam no Nonato e seu conjunto. Então é algo extraordinário esse trabalho de Lindbergh Leite. Foi um acontecimento, né? Na época, a gente não tinha muitos locais chiques na cidade, a cidade era muito pequena. E eu lembro que ele foi realizado no restaurante Palheta, que ficava no aeroporto de São Luís. E era considerado um dos pontes elegantes da cidade. Foi o Chico Coimbra que organizou esse desfile. E era da loja Azteca da Flor de Maria. Eu lembro que acho que colocaram tipo um totem com flores. Devia ser alguma coisa alusiva à primavera. Então foi um desfile super elegante, muito bacana. Isso aí acho que deve ter sido mais ou menos agosto, setembro de 74. E durante muitos e muitos anos ela elaborou vários desfiles e organizou e tudo, ela curtia muito isso. Festa simples, não tinha luxo, tinha o glamour da época, dentro do contexto da época, dentro das possibilidades da época. Uma época de confiança. Aí é que está a grande diferença, não é? Quando você sabia de uma festa de Flor de Lis, uma festa de Maria Inês Saboia, uma promoção do Pé Gentino, do Benito, você ia lá para olhar aquelas pessoas, né? Era como se fossem ídolos. Eram acontecimentos muito isolados, um desfile por ano, 2 desfiles por ano, entendeu? Porque aqui não tinha tanta demanda de um tipo de evento desse. Aí a Flor de Lis entrou nessa de promover os desfiles das lojas. E na época a Azteca foi uma loja que se lançou, como teve a Ocapana, Arpazo, eram as lojas da moda. Antes teve o Magazine Serrano, mas era conservador, não fazia nada disso. A Azteca foi uma loja, né? Uma loja social de glamour que mudou,
mudou o conceito de roupas para festas no Maranhão. Antigamente era aquela coisa tradicional, você mandava nos armazéns Abreu, por exemplo, comprava aqueles tecidos, mandava fazer seus vestidos e tudo mais. Com ela não, com ela te entregava o vestido pronto. E ela promovia não só na Rua Grande, como depois passou a fazer nos clubes, o desfile e nos lugares alternativos, no caso dessa gravação que foi no restaurante Palheta, que é um restaurante pequeno, 100 metros quadrados no máximo. Mas a sociedade inteira da época, que era muito pequena também, foi lá. Eu cheguei lá glorioso, com um grupo de mulheres muito bonitas da época e toda a juventude da época lá participando, prestigiando. E foi uma festa realmente muito bonita, onde estavam as cabeças coroadas da cidade naquela época.
Inauguração da Oleama. A Oleama, Oleaginosas do Maranhão Limitada, fundada em 1961, durante muitos anos foi uma das maiores empresas do estado e uma das melhores do país no seu segmento. Em 1975, a empresa inaugurou uma nova planta industrial no bairro do Tibiri, desativando a antiga no bairro do Desterro, às margens do rio Bacanga. Lindbergh Leite registrou a inauguração da nova fábrica da Oleama, que contou com a presença de muitas autoridades, entre elas o então governador Oswaldo da Costa Nunes Freire. Eu tive a oportunidade e o privilégio de participar desse evento. Na época eu tinha 9 anos de empresa. Estou vendo aqui o governador Nunes Freire, o Luiz Porto, que era realmente a figura representativa desse grupo, né? Desse grupo Oleama no Maranhão. E só sei dizer que foi um grupo que chegou aqui, cresceu bastante, né? Explorava exatamente o problema da oleaginosa, né? Dos óleos, babaçu, etc. Foi uma festa muito grande, praticamente o dia inteiro, né? Vieram os diretores do Rio, Jofre Alcuri, Eurico, Ilídio, todos da família, os fundadores da União Fabril vieram, né? Aparece inclusive no vídeo o Jofre Alcuri discursando, né? A presença do governador na época, o Nunes Freire, foi de grande peso para nós, né? De grande importância, quer dizer, deu sinal assim, de reconhecimento da importância do segmento. Não foi uma coisa tão representativa, porque o Maranhão naquela época tinha quantas indústrias de oleaginosas tinham aqui? A Oleama foi mais uma, só que ela foi de um grupo forte, de um grupo que não era um grupo maranhense. A Oleama era filha da União Fabril. A União Fabril era a principal acionista da Oleama, né? Quer dizer, os diretores, os dirigentes da União Fabril eram também da Oleama. Embora fosse uma SA, mas a participação acionária maior era dos acionistas também da União Fabril. Porque à época a União Fabril tinha dificuldade de suprimento, que eram vários fabricantes de óleo, né? E alguns fabricavam aqui, outros fabricavam inclusive no Rio, né? Tinham fábrica no Rio. Então a amêndoa ia ensacada para lá, era uma roubalheira tremenda, né, nos navios. Então os industriais na época tinham um prejuízo enorme. Então, de repente, todo mundo achou que era melhor começar a fabricar só aqui no Maranhão mesmo. Aí foi o auge daqueles projetos de Sudan, Sudene, né? Todo mundo colocando um projetinho para poder tocar sua fábrica. Geralmente as indústrias aqui de oleaginosa produziam óleo e vendiam esse óleo, né, para o Centro-Sul e até para o exterior. A Oleama era o contrário. Ela produzia o óleo, como ela aproveitava esse óleo nos produtos que ela mesma fabricava. Sabão, sabonete, não sei o que mais. Quer dizer, ela tinha uma linha de produção industrial muito grande. A única diferença que eu vejo entre a Oleama e as outras era nessa. A empresa tinha uma política de tentar diversificar ao máximo sua produção para sair um pouquinho da dependência do babaçu. Você tem uma fase de safra, de setembro até janeiro, fevereiro, e depois cai radicalmente a produção. Os produtos da Oleama não, eram mais sofisticados. Ganhavam, tinham, né, penetração, tinham receptividade no mercado sulista, né, no mercado do Centro-Sul, que era um mercado mais refinado. Ele se voltava muito mais, a produção deles muito mais para o Centro-Sul do que propriamente daqui. As outras indústrias não. Produziam, era o nosso sabão comum, o sabão Martins, sabão Andiroba. E até então, realmente, o foco da empresa era essencialmente diversificar produtos de limpeza. Era o grande mercado consumidor. Você usava o babaçu em alguns produtos, você usava no sabão, no sabão extrusado, no sabão de coco, passamos a fabricar sabonetes também, mas o óleo realmente ele entrava numa porcentagem muito pequena aí. Mas como a produção de óleo já não tinha esse peso, mesmo que a gente começou a ter influência muito forte do óleo da Malásia, o óleo de palmiste, palm kernel oil, né? Então a demanda pelo óleo de babaçu começou a ter uma retração, porque esse óleo de palmiste da Malásia, entrando já numa outra linha de raciocínio, ele teve grandes trades que importavam esse óleo e deixavam armazenado em São Paulo. Então, se um cliente que precisasse de uma
uma carreta ou 10 carretas, se fizesse o pedido, a entrega era em 24 horas, era muito rápida. E sem muita flutuação de preço, enquanto o babaçu tinha uma flutuação muito grande, né, entre a safra e entre safra, né, era muito complicado. Perdeu o mercado talvez por falta de poder de competição, né, de competição com produtos similares. Hoje a empresa está em recuperação judicial, a Oleamo está em recuperação judicial, parou as atividades. Eu soube que o empresário de São Paulo vendeu marcas e máquinas para o empresário do Maranhão, que está hoje tocando as marcas com essas máquinas antigas, né? Mas esse empresário do Maranhão não comprou as instalações nem o terreno, que permanece ainda na mão desse empresário de São Paulo. Mas a empresa, juridicamente, deixou de ter faturamento, está parada, né, em recuperação judicial, não sabemos se sai ou não. Essa é a fase que está. Maestro Nonato e seu conjunto. Durante 30 anos, entre as décadas de 1960 e 1990, uma festa para ser boa em São Luís precisava ser animada pelo conjunto do Maestro Nonato. As imagens que veremos a seguir, feitas por Lindbergh Leite, registram alguns momentos importantes desde que foi o maior conjunto musical do Maranhão. Os depoimentos de alguns de seus membros fazem com que os fãs da banda viajem no tempo. Todo mundo novo, queria ter essa idade agora. Nonato, agora nós somos Rua Grande. Todo mundo ali, ó. Essa era a nossa comunicação. Tete a tete com o povo. Tá? Olha aí, ó. Os carros antigos, né? É, rapaz. Eu tenho que aceitar que eu tô velho, viu? Se você for ouvir essas músicas cantadas por mim, Alberdan, você não vê uma falha em termos de um entrou na frente e outro atrás. Nego cantor sofreu, gemeu
aquela escada cantando ali, não era fácil, entendeu? Chegava lá em cima, estava morto. E todo mundo com 20 e poucos anos, né? 22, 23 anos, tudo garoto. Esse vídeo foi feito para o segundo disco, que foi o Tambor de Crioula. Por que eu digo que foi 75? Porque o Garrincha ainda está aí. E o Garrincha participou como baterista desse disco. A intenção desse fazer o filme era para divulgar, levar, e nós não levamos isso aí. Nós não levamos, divulgar o conjunto, a banda. Nós descobrimos através da Mavan. Quando eu olhei, eu digo, o que? Sou eu? Eu ainda estou com 29 anos, o que esse cara está fazendo aí? Não está entendendo? A gente tudo meninão. Agora, dá saudade, dá. Nós fizemos divulgação em Brasília, Salvador, Sergipe, Alagoas. Nós fizemos divulgação em Natal. Deslizando no lodo do mundo, em cova, barranco e buraco, caí. Eu caí, dileteiro da testa de ferro, meu sonho sereno sagrado traí. Eu traí, fabriquei a mão no fogareiro, por ela a verdade pretinha sofri. Eu sofri, Bacurau cantou, chorei, eu na bandalheira sorri, fui à casa dela e deitei, jaca e genipapo comi, jaca e genipapo comi. Não havia uma definição rítmica para Nonato, não havia, nas nossas criações. Uma hora nós colocamos Balanço do Nonato, que era uma mistura como se fosse baião, uma mistura de um samba com baião, misturado ali, casado, e ficou bom por isso, porque a própria gravadora aceitou. Ela disse, não é repetitivo, eu não quero ouvir baião, porque estou ouvindo Luiz Gonzaga, que é nome, já tenho. Eu quero algo diferente, aí deu certo. Ó. Essa pegada aí, entendeu? No mar. Aí, esse lance aí, fazia uma mistura de tambor de mina, com forró, com o balanço. Daí misturado dá um balanço. Aquilo é espontâneo, interessante isso aí. Eu já me autoanalisei em cima disso. Não é um pouco de cada coisa, não é isso, nem aquilo. É no meio. E deu certo. Porque o que é novidade é sucesso. E foi aí que Nonato vendia mais disco fora do que aqui no Maranhão. Aqui eu dava. Aqui eu vendia 10 mil cópias, a gente vendia 10 mil cópias, lá em Teresina era 25, que era menor do que São Luís. Muito pouca banda no Brasil fez o que a gente fez. Morar no Maranhão, morar numa cidade, num estado, numa capital longe, porque o centro era São Paulo, né? Sei que a gente estava sempre tocando os grandes eventos em São Luís. Me lembro da Flor de Lis, eu me lembro que a gente tocava muito Marinês, os eventos do Jaguarema, do Lítero, do Casino, que eram os clubes de mais, né, presença dentro da cidade, onde tinha muita gente boa realmente que promoviam eventos. A música era muito valorizada, assim, era muito respeitada. O músico tocava de terno. Hoje eu tenho abuso de terno, porque eu usei tanto terno que eu estou no carro, eu quero saber de terno. Então, a gente tocava tudo de terno. Naquela época foi um trabalho de vanguarda, a gente não queria ficar em São Luís. Aliás, nós, nem o Neu, o Pitomba, em si, toda a banda em si, a gente tinha outra visão. Estudante de liceu, estudante de marista, a gente tinha outra visão da coisa, de querer conhecer outros lugares, levar o que nós sabíamos fazer. E a gente comentava muito isso, nós não queremos ficar em São Luís não, cara. Não, porque não, a gente queria expandir. E isso aconteceu, graças a Deus. Agora, o resultado é interessante. Enquanto São Luís não toca, muito pouco, com algumas restrições, que tem uns amigos e outros nas emissoras aí que tocam, alguns tocam. Na Europa toca. Quando a gente chegou para gravar o primeiro disco, o Vando, 7 horas da manhã, foi a primeira pessoa que nós conhecemos, foi o Vando. Primeira pessoa.
que o Cláudio Fontana apresentou. Porque quem ajudou a gente foi o Cláudio Fontana. A gente tinha uma loucura, coisa de ser juventude, rapaz, juventude. A gente desobedecia muito a gravadora, a gente brigava com a gravadora. Não, lá no Maranhão a gente toca reggae, a gente vai fazer reggae. Aí eu fiz um reggae chamado Aflitos. Só levante... Só levante cedo no quintal. Sol vermelho abre o teu sinal. Para os filhos do amanhã que vem, caminhando em fila te encontrar, adorar, adorei, adorar, adorei. Aí nós fizemos tudo, fizemos um pouco de cada coisa. Chateou a gravadora, mas tá aí, a música até hoje toca aí. Nonato era a onda, né? Ele amava o conjunto que tinha. E nós amávamos ele. Porque nós gostávamos, era o irmão mais velho que a gente tinha. Eu não conheci até hoje um grupo tão unido como o Nonato. A gente tinha as brigas da gente, as desavenças. Mas na hora que se subia no palco, vamos tocar? Vamos. A gente teve uma convivência de irmãos. A gente sempre foi unido. A única desunião que existia entre nós era para melhoria do que nós estávamos fazendo. Eu não gosto de me lembrar muito dessas coisas, porque hoje eu já não tenho essa felicidade. Sabe? Antigamente ele tocava por tocar. Ninguém queria saber quanto ia ganhar, Nunca se perguntou para Nonato quanto é que nós vamos ganhar hoje. Nunca. Não me lembro de músico nenhum perguntasse para Nonato. E quantas vezes nós tocamos? E Nonato dizia, dinheiro só segunda-feira, tamanho sexta-feira. A gente só dependia daquilo. A gente tinha sábado e domingo para ir ao futebol, para ir a uma diversão qualquer, aí à praia. Aí Nonato dizia, dinheiro só sexta-feira que eu recebi cheque. E por que acabou, Nonato? Porque tudo na vida acaba. Os maiores do mundo acabaram, infelizmente, né? Não seria diferente Nonato não acabar. Mas Nonato sofreu. Eu entrei em 68. E o conjunto acabou em 84. Senti que eu tenho que viver porque isso aí não volta mais.